Vamos começar retomando aqui a segunda-feira, às 15 horas, horário de Brasília. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Maia e tô aqui toda segunda-feira falando sobre fotografia. Como dominar a cena fotográfica. E o assunto de hoje é exatamente isso. Retomando, a gente está na nossa 15ª live. Então, a live de hoje ela vai falar sobre a cena. O que isso tem a ver? Como eu já falei várias vezes, eu vou repetir. Eu sou fotógrafa há 26 anos, moro em Milão, trabalho como fotógrafa profissional, tenho meu estúdio aqui em Milão e fiz cenografia teatral. E uma das coisas que eu gosto é unir a cena, né, a cenografia com a fotografia. Por quê? Porque isso ajuda muito, facilita muito dominar o espaço, o ambiente, colocar exatamente o que tem que ser colocado, né, em uma fotografia, em um fotograma, né, em um ambiente, ajuda muito a não ter poluição, né, dentro da imagem. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. O que isso pode ajudar na fotografia? Como é que isso mudou, né, dominar a cena, além de dominar a luz. Então, a fotografia é o domínio da luz, e a cenografia é o domínio da cena, e as duas coisas elas ficam juntas, elas se juntam e fazem um trabalho único, que é criar o quê? A possibilidade do autêntico, do diferente, do único, do irrepetível. Por quê? Porque tudo que tem dentro da cena vai ser completamente, eu acho, impossível de se repetir. Por quê? Porque mesmo que passem os dias, né? A gente passem os dias, passem os meses, quando eu volto lá, eu já tô diferente. O meu cabelo já não vai ser mais o mesmo. A minha roupa já não vai ser mais a mesma. Por quê? Porque vai ter uma luz diferente, porque vai ter uma preguinha, né? Vai ter algo diferente. Então, a cena, ela é irrepetível. Se ilude quem acredita que é fotografia, né? A fotografia, ela se modifica em pós-produção. Não, gente, ela não se modifica, ela tem uma transformação, ela é outra coisa. A fotografia, ela acontece no momento do clique, na relação que o fotógrafo ou a fotógrafa estabelece com quem está sendo fotografado ou com o ambiente. É o ponto de vista, é essa relação. Depois trocar cor, manipular, colocar uma luz, né, falsa aqui, uma luz falsa ali, isso aí fica para a fantasia e a imaginação de cada um. Mas já não é mais fotografia. Por quê? Porque não está mais dominando a luz. É, né, técnico da imagem fotográfica. É uma técnica, né, do digital. E aí isso acontece no computador. Não tem mais a ver com a realidade, com a representação da realidade. O que deixa a fotografia ser única é a representação da realidade fixada, tá? Ela se mantém ali. O clique é isso, é essa mágica que acontece, tá? Obrigado por quem me segue lá no Instagram, tá? E aqui é o lugar que eu me sinto melhor, no canal do YouTube. Por quê? Porque ele tem um ambiente horizontal, mas isso aí é um assunto para uma outra live, tá? O ambiente horizontal, ele me deixa mais tranquila. Então, eu consigo falar mais sobre fotografia, que é uma coisa mais densa, né? O conteúdo mais denso, aqui no YouTube. Por quê? Porque ele me deixa mais, né, com mais possibilidades. E eu vou mostrar isso entrando depois, né, no conteúdo que eu preparo a aula, tá? Eu preparo o argumento, eu preparo direitinho. Essa aqui é a Sofia, a minha boneca, né, que eu coloquei ela na parede. Dentro dela, dá pra ver uns detalhes. Olha aqui, dentro dela tá cheia de fotografia. Toda a roupa dela são pedacinhos de fotografia. Os cabelos são tudo fotografia, tá? Tudo fotografia que eu rasguei devagarinho e coloquei, fiz uma impressão num papel de algodão para ela poder, né, ser colada direitinho. E eu construí a boneca toda ela, o vestido dela é tudo fotográfico. Todo pedacinho de fotografia que eu fui colocando, tá? No vestido dela. Vou começar. Vou mandar aqui. Vamos ver se eu consigo entrar. Perfeito, perfeito.
vou começar por aqui. Eu vou ficar bem pequenininha para vocês me verem aqui. Não, acho que eu tô muito pequena. Vou aumentar um pouquinho. Então, vamos começando. Por que um fotógrafo precisa dominar? Tá todo mundo me ouvindo? Propósito. Por que um fotógrafo precisa saber dominar a criação da cena fotográfica? Por que isso é importante? Como eu falei no início aqui da conversa, eu falei que a cena, ter o domínio da luz é fotografia, ter o domínio da cena é cenografia. Então eu juntei esses dois e eu tô entregando aqui para vocês o que eu descobri. E o domínio da cena fotográfica, tá? É ainda melhor. Por quê? Porque ele aumenta, né? Olha só, porque o domínio da cena faz com que o fotógrafo ou fotógrafa façam fotos autorais, autênticas, únicas e repetíveis, mantendo alto nível de entrega e profissionalidade e com isso criando fotografias que tenham valor no mercado fotográfico. Porque senão, gente, as fotografias com a pós, eu não tenho nada contra, cada um no seu trabalho. Mas se não, resolvendo a fotografia na pós-produção, elas ficam todas parecidas. Todas parecidas. Então, assim, não é estilo. É um fotógrafo igual ao outro. E o que acontece no mercado, gente? Acontece que o cliente, ele chega para ti e diz, olha, o fulano lá, o teu vizinho, o teu concorrente, ele tá me pedindo tanto. Tu me dá um desconto que eu faço. E aí o mercado, gente, ele não aumenta. Ele só diminui. Então, um ensaio fotográfico, ele sempre é pago, sempre menos, porque não tem valor na fotografia. Ela é igual para vários tipos de profissionais. E se isso acontece, o mercado abaixa a qualidade. E abaixando a qualidade fica só uma questão de preço. E o que eu estou trazendo aqui é para trazer uma qualidade de estilo, é aprender a fotografar, deixando a própria impronta, né? A própria digital, vamos dizer assim, né? Como a gente dizia antes, que as nossas digitais dos dedos. Aqui a gente deixa a digital do clique, tá? Então, a entrega, o alto nível de entrega e profissionalidade, com isso criando fotografias que tenham valor no mercado fotográfico. Além disso, dominar a cena abre possibilidades de explorar ao máximo a sua criatividade, usando o imprevisto e o improviso como diferencial criativo e não como amadorismo. O que eu quero dizer com isso, imprevisto e improviso? Todo brasileiro sabe criar. Tem uma criatividade brasileira, tem até um modo de dizer aí, né, que a NASA tem que estudar o brasileiro, porque consegue criar gambiarra para fazer qualquer coisa. Isso, gente, é uma característica do brasileiro e é excelente para o profissional da fotografia. Mas ele dominando a luz e dominando a cena, gente, você sabe onde isso pode levar? Aumentar o nível da fotografia no mercado. Não abaixar e fazer uma questão de preço, aumentar, porque daí o cliente vai vir pela tua criatividade, pelo teu jeito de ver, pela tua capacidade de entregar algo que, né, é fantasioso, é criativo, é realmente inusitado e diferente, tá bom? Além disso, dominar a cena abre possibilidades de explorar ao máximo a sua criatividade usando o imprevisto e o improviso como diferencial criativo e não como amadorismo. Aqui eu mostro um exemplo, tá, do John Grace, que é um fotógrafo de Los Angeles, ele é americano. Tá? Ele mostra aqui, olha só, o domínio da luz, tá, e da cena. Ele colocou 2 papéis, tá? Olha aqui, 2 papéis. Ele comprou, a gente compra em lugares aqui na Itália, né? Senão a gente pega papelão mesmo e passa a tinta têmpera, né? A gente passa a tinta guache em cima preta. Papelão ajuda e dá para fazer isso. Então não tem que gastar, é com papelão, dá para fazer. E ele colocou aqui 2 luzes, 2 lâmpadas que também tem como fazer, mas eu não vou entrar nos detalhes das lâmpadas. Só para mostrar para vocês no domínio da cena e da luz, tá? O que um fotógrafo pode fazer. Olha, gente, como vem a imagem final, tá? E tem como fazer. E o brasileiro sabe fazer. Só que esse aqui, ele é o quê? Ele é americano. Mas ele tá mostrando aqui um ótimo exemplo. Eu peguei as fotos dele, tá aqui o crédito das fotos. Porque é um ótimo exemplo de como, né, utilizar essa criatividade dominando a cena. O resultado, gente, é bem interessante, tá?
A pessoa pode dizer, eu não gostei, eu não achei nada demais. É bem interessante chegar num resultado assim. Quem domina a luz entende o que eu estou dizendo. Pois bem, então, quais são as principais diferenças entre fotografia autoral, tá? Fotografia acidental e fotografia serial. Por que isso é importante para entender e dominar a cena? Porque, gente, se é fotografia autoral, ela tem um preço. Eu posso cobrar mais. Se é uma fotografia acidental, eu não vou conseguir mais repetir. E aí, como é que eu vou vender? E se é uma fotografia serial, o preço é baixo. Então, eu vou ficar igual a todo mundo, mais do mesmo. Então, é isso. A minha indicação aqui, dominando a luz, é dominar também a cena. E essas duas coisas juntas se engancham, tá? E levam o profissional da fotografia a um nível mais alto de fotografia, para poder se sustentar com a profissão do fotógrafo, tá? É por isso, a minha intenção é essa, levantar esse mercado da fotografia, tratar ela como se deve, porque é uma profissão digna, é uma profissão que merece um respeito do público e dos clientes. E para ter respeito, o fotógrafo ou a fotógrafa, o profissional da fotografia, tem que entregar um alto nível, tá? O que é uma fotografia autoral? É quando a fotografia, vista rapidamente, é reconhecida como sendo o trabalho de um determinado autor. É como olhar para um quadro e constatar que aquilo só pode ser Picasso. Ou ouvir alguém cantando versos e dizer, isso é muito Elis. Uma fotografia autoral é, sobretudo, algo que tem o estilo e a singularidade do ponto de vista do seu autor. Ponto de vista, gente, não é opinião. A gente já falou aqui. Tem outros vídeos, tá, no canal, o que é o ponto de vista, não é opinião, tá bom? É um trabalho marcado pela interferência pessoal do fotógrafo. Costumo chamar repertório pessoal. Aquele detalhe que seja só seu. Busque esse estilo. Dentro do quê? Do repertório pessoal. Como? Nutrindo o olhar fotográfico. Tem vídeo sobre isso aqui também. Ela tem um propósito estético e não simplesmente informativo ou de vendas. Vou repetir. A fotografia autoral tem um propósito estético e não simplesmente informativo ou de vendas. Ou seja, assim como as marcas buscam fortalecer seus conceitos para se destacar no mercado, um fotógrafo que faz do seu ponto de vista uma fotografia autoral será olhado de forma única também pelo público que paga pela experiência de valor, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um dos fotógrafos que eu amo. Ele já é datado, como a gente se diz aqui, tá? Irving Penn. Ele fazia fotografia comercial, ele fazia fotos, né, de produtos, que podem ser alimentos, moda. Ele era um estilifista em italiano. Ele fazia still life, então ele fazia produtos, tá? E ele se juntou, tá, com um art director. Juntos, um profissional que é um diretor de arte com um fotógrafo e criaram, gente, livros com temáticas da fotografia maravilhosos, maravilhosos. Um fazia parte da arte, né, a direção visual dos temas, e o outro, que é o Irving Penn, fotógrafo, trazia as imagens. Procurem, tem material dele por todos os lugares, é maravilhoso. Nessa foto, em particular, tem o pintor, né, espanhol Salvador Dalí. O que o Irving Penn ficou conhecido no mundo da fotografia, principalmente quando ele fotografava personagens desse nível? Cantores, pintores, artistas de todos os níveis. Por que ele ficou famoso? Porque ele utiliza, gente, olha aqui, um tipo de background, né? Um tipo de fundo que é introspectivo. Ele coloca um limite, ele mostra que tem ângulos, ele mostra que tem linhas. Então a pessoa não pode fugir, ela fica encanalada, sabe? Ela fica encastrada, encastonada seria em português, tá? Ela fica dentro de algo. E ela não tem muitos detalhes na cenografia. Como vocês veem, não tem quadros, não tem móveis. Ele tá sentado simplesmente, né? Pode ser ali, ó, tem uma base que é um tecido, pode ser um isopor ou uma pedra. Não acredito que seja uma pedra, mas é a transformação de algo. E ele tá sentado ali tranquilamente. Mas olha a pose dele.
Isso é a direção que o Irving Penn dava para as poses. É Salvador Dalí. Porque ele tem esse olhar, esse modo que dá para se reconhecer em outras fotografias. Então, o que o Irving Penn faz? Além de dominar a cena, a cena, né, onde ele coloca e dirige a pessoa, ele domina a luz, porque ele é um fotógrafo. Aqui na cena, o que ele faz? Ele deixa a pessoa tão agradável, né, tão confortável, que ela consegue trazer o traço estilístico dela, que é um olhar, né, olha o olhar que o Salvador Dalí tira, e uma pose autêntica, que é uma pose dele. É isso que serve aos fotógrafos dominar a cena, porque aí dá para ter uma direção de pessoas, onde a pessoa traz o repertório pessoal dela, ela traz a gestualidade, ó, ela traz o modo de se portar, o modo de, né? E não são poses, não são melhores poses, é a pose da pessoa que reconhece, né, e ancora a personalidade dela, tá? Isso é Irving Penn. O que é uma fotografia acidental? Gente, como eu falei ali, autoral, acidental e serial. A gente tá dizendo, quem domina a luz e domina a cena faz fotografias autorais. E eu já falei a importância disso, que é ter valor de mercado. O que é uma fotografia acidental, gente? Eu tava passando e, de sorte, tava acontecendo algo, eu fui lá e fotografei. Gente, isso aí geralmente acontece quem é repórter. Ele, né, sente o cheiro de notícia crônica, né, e corre lá. É irrepetível. Mas isso está dentro do setor reportagem, né? Ele corre, crônica, vai lá, aconteceu algo, um evento, né? Vou citar um exemplo que acabou de acontecer no Brasil, a posse do Lula, tá? A posse do Lula, por exemplo. Terceira vez que ele entra, né, no poder. O que aconteceu em Brasília. Isso nunca mais vai acontecer. Não dessa forma, tá? Então, o que eu quero dizer é que o que é fotografia acidental pode ser um fotógrafo tá passando, tá? Acontece algo, ou é um evento, né, institucional de um país que marca, né, é um evento, é algo assim que marca a história de um país. O que é fotografia acidental? Quando o momento fotografado não volta mais. Por exemplo, o assassinato do presidente americano John Kennedy em 63. O homem pisando na lua em 69. Ou até mesmo a fotografia de meninos em cima do teto no exato momento que passa o pai de um deles. Olha só. Vocês estão vendo aqui os meninos? Ó, os meninos estão aqui, tá? E aqui o pai de um deles procurando. Tá aqui os créditos, ó. Ângelo de Souza, tá? Daí vocês vão olhar. O que é uma fotografia serial? O que é a fotografia serial? Você já modificou um carro ao sair da concessionária? Vou repetir. Você já modificou um carro ao sair da concessionária? Você já adicionou detalhes a um vestido que acabou de comprar para uma cerimônia? Não? Então, você sabe o que é o conceito da fotografia serial? Porque a fotografia serial é como um objeto serial, isto é, um produto que dificilmente pode expressar a nossa identidade de estilo. Ele é igual a todos os milhões de outros, tá? E modificar as características estéticas de uma fotografia serial pode, portanto, nos ajudar a nos reconhecer em um objeto impessoal por meio de cores, texturas, formas de cada elemento que colocarmos em uma fotografia. Vocês lembram, né? O que é cor, textura e forma. É o primeiro impacto que quem olha as nossas imagens tem. É instintivo, é através da visão, a primeira leitura é cor, textura e forma, tá bom? Então é por isso que a gente vai definindo a cena de acordo com essas três características. E não porque tá vazio, e não porque eu achei legal. E aí eu vou buscar lá um negócio que eu gosto e coloco na cena. Não, gente. Tudo dentro de uma fotografia autoral, tudo o que estiver dentro da cena tem que corroborar para contar a história que a gente está falando sobre o tema principal.
Então, tudo o que for dentro da cena tem que ser dominado, pensado. E não porque eu acho bonito e eu misturo tudo. Não, tem que ser raciocinado, tem que ser pensado, tem que ser organizado. Como? Como a outra pessoa vai ver. Porque a fotografia profissional, eu falo sempre. Quando é que eu sei que é boa? Quando alguém compra. E se alguém compra é porque entendeu a mensagem que eu tô passando. Então, a fotografia, gente, profissional, eu falo para o outro e com o outro. É um diálogo, tá? Vamos lá. Fotografia serial. Porque a fotografia serial é um objeto serial, isto é, um produto que dificilmente pode expressar a nossa identidade de estilo. E modificar as características estéticas de uma fotografia serial pode, portanto, nos ajudar a nos reconhecer em um objeto impessoal por meio de cores, texturas, formas de cada elemento que colocarmos em uma fotografia. E com isso, dar prioridade ao ponto de vista sobre o tema que iremos tratar. O que eu acabei de dizer. Se quisermos fazer uma fotografia serial em uma fotografia autoral. Se quisermos transformar, tá? Eu acho que eu botei aqui a palavra errada. Se quisermos transformar uma fotografia serial em uma fotografia autoral. Gente, eu coloquei o exemplo aqui para vocês verem de dois homens, tá? O primeiro, eu não sei quem é, tá? Ele faz várias caras. E o segundo, quem não conhece, é o Leonardo DiCaprio jovem, tá? É o Leonardo DiCaprio jovem. Vocês conseguem ver quando eu digo serial? O Leonardo DiCaprio aqui, ó, ele tá com as mesmas caras, tá? Eu peguei o ponto de vista das duas pessoas, muito parecidos, para fazer um exemplo que entenda o que é serial em fotografia. E vocês vão notar aqui, ó, que o rapaz, ele muda todas as caras, tá? Ele faz caras bem diferentes, porque é uma fotografia onde ele tá fazendo, né, poses. Essa imagem é uma só na realidade. Eu vou escolher a que melhor for, mas aqui são só variáveis de uma única fotografia, de uma única cena. É idêntica, não muda. Eu só vou escolher qual é a melhor. Então, fazer aquela quantidade enorme de cliques não resolve a fotografia. É o que eu estou dizendo, o domínio da cena resolve. E a direção da pessoa. Deixa eu voltar aqui. Olha só a autoral, gente. Olha que linda. Olha a diferença. Deixa eu mostrar. Olha aqui. E esse é sempre Leonardo DiCaprio. Se não fosse o Leonardo DiCaprio, eu não sabia quem seria. Tá? Eu não sabia quem seria. Como desenvolver uma fotografia autoral, tá? Veja algumas dicas. Olha só, presta atenção. Bem, comece a escrever. Este material, deixa eu repetir aqui, que eu fazia tempo já que eu não vi aqui, mas eu vou repetir aqui para vocês. Desculpa. Todo o material a gente entrega nos grupos do WhatsApp, tá? Quem não entrou ainda nos grupos do WhatsApp, tem no Instagram, tá? Tem no Instagram o link para entrar. Ali a gente vai deixar todos os materiais que eu fizer aqui nas lives, tá? Como desenvolver uma fotografia autoral? Veja algumas dicas. Busque referências no maior número de disciplinas diferentes e diversificadas possíveis além da área da fotografia. Jardinagem, esporte, teatro, como é que a gente diz? Bordado, não importa. Final de semana, churrasco na piscina. Final de semana, churrasco no parque. Final de semana, churrasco no clube. Não importa. Busque referências em vários lugares, tá? Diferente da fotografia. Fique na cena como observador. Porque a fotografia, gente, é um estilo de vida. E dominar a cena traz o quê? O nosso repertório pessoal. Traga influências do cinema, da literatura, do design e do que mais achar do seu interesse. Diversifique, gente. Olhe para tudo, Isso é repertório pessoal. Estude, aposte em cursos qualificados. Dessa maneira, você terá contato com as diferentes áreas da fotografia. Não faça um curso só de um tipo de fotografia. Como eu já falei, reportagem pode trazer um olhar que pode levar
e trazer algo autêntico para as fotos de retrato, tá? Foto de comida pode ser muito interessante quando eu estiver fazendo foto de grupo em família, dentro de uma cozinha, por exemplo. Então, faça cursos diversificados de fotografia, não só do setor do mercado onde tu está operando. Dessa maneira, terá contato com diversas áreas da fotografia. Aprenda a pesquisar temas específicos em diferentes setores e profissões. Pega o tema, por exemplo, violência. Pega o tema, por exemplo, fome. Pega o tema beleza. Pega o tema bem-estar. Pega o tema e procure esse tema em várias disciplinas. Música, cinema, moda, tá? A parte editorial, todo o repertório visual que tu recolher, isso leva também para uma fotografia autoral, porque no momento do clique, no momento da cena, isso vem tudo na cabeça, acredita, gente, vem, e quando a pessoa tá dominando a cena, a criatividade flui, e a relação, o diálogo com quem a gente está fotografando no ambiente, a gente vai passar segurança. A gente passa segurança. A pessoa confia na gente, porque a gente tem mais, né? Tem mais decisão, consegue resolver melhor os problemas, tá bom? Pare e faça uma análise, não julgamento, tá? A gente já falou, sem julgamento e sem preconceito, de trabalho de outros fotógrafos. Você gostou daqueles que produzem retratos intimistas, por exemplo? Não perca tempo e mergulhe a fundo, né, nessa temática, que é o que eu falei ali do Irving Penn. Tente entender quais são as técnicas mais utilizadas, qual tipo de recurso que você pode usar. E dá para construir fundo, gente. Eu já falei, pega o papelão com a guache preta ali e manda ver. Tem muito, mas ainda eu vou conseguir ensinar para vocês várias coisas por aqui. Então não perca as lives. Tente entender quais são as técnicas mais utilizadas, qual o tipo de recurso que você pode usar. Reflita sobre os materiais necessários para criar um ambiente com uma atmosfera certa. Entenda, não tem que encher de coisa na cena. Uma cena, gente, a gente tem que entender que a cena, quanto mais organizada ela tá, mais ela vai funcionar se ela estiver mais vazia, porque daí respira. E aí tem como a pessoa que observar a nossa imagem liberar a imaginação e começar a olhar e se interessar e prestar atenção. Reflita sobre os materiais necessários para criar ambientes com a atmosfera certa. Caso queira fazer uma iluminação diferente ou montar cenários complexos, é preciso providenciá-los antes, né, gente? Não na hora que começa a tirar, né? Porque daí o cliente cansa. Quando eu tô falando, né, de fotografar pessoas. Considere as emoções e os sentimentos que pretendem transmitir no seu trabalho. Eu noto, gente, que muita gente não considera a emoção. Vai lá e diz para a pessoa sorrir, agora faz isso, agora faz aquele outro. Gente, a maioria das pessoas não é ator. A maioria das pessoas não sabe representar uma felicidade ou uma tristeza ou um olhar interessado. Então, tem que deixar a pessoa à vontade que ela traz isso para o set, tá? Deixa ela à vontade, como eu mostrei ali. É autêntica. Ela vai trazer os gestos dela, ela vai trazer as caras dela. Tente entrar nesse diálogo. E para isso, tem que dominar a luz e a cena. Porque daí tem espaço para ter esse diálogo e interagir com a pessoa a ser fotografada. Ó, a linguagem pode servir no meio da transmissão, né? Ironia, humor, erotismo, grotesco, realismo. Escolha o que mais te servir. Tu tem isso, tá? Como instrumento, além da máquina fotográfica. Conclusão. Por que um fotógrafo precisa saber dominar a criação da cena fotográfica? Porque saber fazer uma fotografia autoral, não facilmente reproduzida pelos concorrentes, gera valor, gera momentos e experiências irrepetíveis, gera entrega de alto nível e, acredite, aumenta o nível do mercado. E com isso todos ganham, tá bom? Então, por hoje era isso, gente. Tô bem feliz. Deixa eu voltar aqui pra gente se ver. Voltando na segunda-feira. Tô bem feliz que a gente tá por aqui. Tem perguntas, gente? Ficou tudo claro? Ficou tudo certo? Quero saber de vocês. Vamos lá. Perguntas, comentários, vamos lá. Fotografia autoral, fotografia acidental, fotografia serial.
São tipos de fotografias feitas. Autoral. Tem autenticidade. Eu domino a luz, eu domino a cena, eu consigo trazer a minha criatividade e ter um diálogo com quem eu estou conversando, com quem eu estou fotografando. Esse diálogo permite o quê? Autenticidade. Um momento único, uma experiência única. Foto acidental. São fotos de eventos, são fotos de momentos que acontecem, ou, né, um tipo de fotografia, que é aquela que pega o momento, né, e depois, quem sabe, né, eu tenho uma foto, tá? São tipos, são modalidades de fotografia. E a fotografia serial, são todas iguais, idênticas, aonde a maioria das fotografias feitas em série, como se fosse em série, não tem esse cuidado com a cena, com o momento do clique, com o domínio da luz, com o domínio da cena. Não tem esse cuidado com a interação, com o diálogo. Porque se tiver, levanta o nível da fotografia. E a pós-produção, gente, ela vai ficando sempre mais leve. Tem, mas é mais leve, porque o digital ele requer uma pós-produção leve. Porque daí não tem necessidade de mascarar, não tem necessidade de modificar, inserir efeitos, porque a pessoa fotografada se reconhece num ambiente onde ela estava confortável, tá bom? Quero saber de vocês. A fotografia de eventos como casamento, aniversário é uma fotografia acidental? Ótima pergunta. Não. A fotografia de eventos como casamento, aniversário é uma fotografia acidental? A fotografia acidental é uma modalidade. Se ninguém casa duas vezes, né, do tipo assim, olha, eu errei o serviço fotográfico, vai lá e casa de novo. Isso não acontece, tá? Isso não acontece. Isso é uma ótima pergunta, Marco Polo. Por quê? Porque é a modalidade como o fotógrafo se apresenta. Para ele não perder a cena, o que ele faz? Ele faz foto tudo igual, ele copia, né? O que ele já fez, o que ele já viu. Então, é uma fotografia serial. E o que ele espera dentro da modalidade acidental? Que tenha a foto uau. Ele espera que ele tenha sorte em uma dessas, né, metralhadoras que ele faz da máquina fotográfica, ele tenha a sorte de encontrar uma foto que seja uma foto uau, uma foto de efeito, tá? Então, respondendo a tua pergunta, Marco Polo, fotos de casamentos, eventos, aniversários, a modalidade é de eventos, tá? O fotógrafo, se ele fotografa tudo igual, é serial. E ele espera acidentalmente de encontrar uma imagem, né? Que pode ser, por exemplo, vou citar, já aconteceu da noiva desmaiar, ou do noivo desmaiar, ou os pais do noivo, de emoção, né? Desmaia. Na hora que tá desmaiando, por exemplo. Isso é uma fotografia acidental dentro de um casamento, dentro do aniversário. Estão levando, isso eu já vi em vídeo, tá? Eu nunca vi fotografia. Eu nunca vi em fotografia. Mas provavelmente tem. É a fotografia acidental dentro dos eventos que tu acabou de citar. Tem os garçons, né, que estão levando o bolo para aniversariante de 15 anos, né, com as velas todas acesas, e um deles cai. Isso é uma fotografia acidental, se o fotógrafo está fazendo foto, tá, desse trajeto do bolo, e de repente cai o bolo no chão, tá? Seria acidental nesse sentido. Se não, é fotografia serial, são todas iguais, são fotos de eventos, todos iguais, e não tem uma fotografia autêntica, que é autoral. Tem Fer Juaristi, eu posso colocar aqui em outro momento, a gente pode falar só de fotografia de cerimônia, se vocês quiserem, é só deixar nos comentários. Fer Juaristi, ele é um fotógrafo mexicano, ele faz só casamentos. Os casamentos dele são de $15 mil, os casamentos que ele faz. $15 mil, tá? Por que ele consegue fazer esses casamentos de $15 mil? Porque ele diz para as pessoas que contratam ele, eu vou fazer o casamento virar um evento único e as fotos de vocês vão ser só fotos que vocês vão ter. Ninguém mais vai ter foto igual. Então ele garante que o que ele vai fazer dentro do casamento não é fotinha onde tá os noivos de um jeito ou do outro, etc e tal. Ele faz as fotos incríveis. São fotos incríveis de cinema. É o estilo dele.
Fer Juaristi. Ele é fantástico. Mas cada ensaio dele para casamento são 15 mil dólares, tá? É disso que eu tô falando. Ele consegue manter alto nível de um trabalho, de uma entrega, como fotógrafo autoral. E como fazer uma foto autoral em eventos que têm rituais tão semelhantes? O momento do sim, a entrada da noiva, o parabéns, etc. Como eu falei, é trazendo o repertório pessoal. O Fer Juaristi, ele utiliza muito o horizontal, então ele traz características do cinema. Por quê? Porque ele estudou cinema, ele se formou na escola, né, de cinema. Então ele traz o horizontal e ele compõe, ele domina a cena como se fosse um set de um cinema, de um filme. Então ele monta isso e é excelente. Tudo que tem dentro da cena parece uma cenografia de um filme. Então essa é a característica dele. É isso que é autoral. E como fazer isso, né, com rituais tão semelhantes? Colocando dentro da fotografia autoral uma característica que te dá o estilo. O Fer Juaristi é horizontal e ele monta como se fosse um frame de um filme de cinema, tá? Ele busca aquelas cores, ele utiliza aquelas cores, ele compõe as características como se fosse um frame, né, de um filme, tá? E é isso que ele faz. Então, dominando a cena e dominando a luz, não tem para ninguém. A criatividade flui e cada fotógrafo deixa o próprio, né, carimba as fotos, porque tu olha assim e diz, gente, um ensaio fotográfico de casamento vale 15 mil dólares, sim, porque não tem uma foto errada. Ele tá contando a história daquele casal. E se tu for olhar a foto daquele casal, eu vou hipotizar, tá? O Cláudio e a Ana é completamente diferente da Roberta e o Carlos. Por quê? Porque ele utiliza o domínio da cena, ele utiliza o domínio da luz, e são cores diferentes, são características diferentes, mas com o quê? Com o carimbo dele. Eu trouxe as lives bem mais curtas, que daí dá mais tempo para as perguntas, e aí a pessoa dá, né, tem um tempinho, vai lá e mata as lives. Porque várias pessoas maratonaram aqui as lives, então eu deixei elas bem curtinhas para poder fazer numa pausa, tá? Para ajudar vocês a vencerem a questão do tempo, né, gente? Todo mundo trabalha, tá todo mundo empenhado. Então, assim, para vocês conseguirem ter uma pausinha, corre lá e aprende uma coisinha nova. Ó, Fer Juaristi, ele faz também workshop, gente. O cara é muito fera. O cara é muito fera. Vamos ver se é ele. Vocês estão vendo? Estão vendo? A mão aqui. Olha só. Isso aqui é um casamento. Vocês estão vendo? Ah, dá pra ver, tá? Olha só, gente. Isso aqui é uma das fotos. Vamos ver aqui o menu. Olha aqui, ele muda o ponto de vista. Ele muda o ponto de vista. Deixa eu mostrar aqui. Ele muda o ponto de vista. Isso aqui é uma foto, eu já falei dela lá no início, do Elliot Irwin, que ele fotografava as pernas das pessoas com os cachorros. Olha aqui, isso aqui é uma referência. Isso aqui é um repertório pessoal de outros fotógrafos. Tá? O trabalho do cara é muito bom. É muito bom. Eu vou deixar aqui para vocês irem ver, porque o cara é... Então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Vou ficando por aqui para não ficar muito longa, para deixar aqui, como eu falei, né, as lives curtinhas para vocês fazerem nas pausas, porque a gente precisa trabalhar e para se transformar em um fotógrafo que trabalhe só com fotografia, tem que correr atrás. Então eu vou deixar todo o material aqui que eu puder compartilhar aqui com vocês, tá? Então é isso, a gente se vê segunda-feira que vem às 15 horas no horário de Brasília, tá? Obrigada, 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 obrigada. Mais uma vez.